Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniela Ricobelo, sou psicóloga e hoje estamos indo para mais um vídeo da aula dos adolescentes. Chegamos à última aula desse trimestre, que está se finalizando neste mês de março de 2025. Então, durante esse trimestre, nós aprendemos muitas coisas sobre a criação, sobre a grandeza da criação, todas as maravilhas que Deus criou, que Deus fez. Tivemos contato com as primeiras histórias bíblicas, desde Abraão, Isaac, Jacó, e agora estamos na história de José, finalizando assim o capítulo de Gênesis, que foi um capítulo que trouxe grandes histórias para nossas vidas, com grandes aplicações no nosso dia a dia, que trazem grandes ensinamentos para a nossa vida também, certo? Então vamos lá. Aqui, na lição 13, vai estar falando: era uma vez uma família que se tornou um povo. Por quê? Aqui nessa história, na história de José, o que traz? Traz o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que da descendência de Abraão iria surgir uma grande nação. E essa grande nação surgiu num momento de escassez e de dificuldade, mas Deus cuidou do seu povo. Por quê? Quando Deus manda José para o Egito, José vai à frente da sua família, porque Deus ele tem a forma dele de trabalhar. E Deus ele já tem todo um plano, todo um trajeto já preparado para o seu povo. Quando José vai à frente para o Egito, José ele prepara o lugar. Como assim, Daniela, ele prepara o lugar? Faraó deu uma terra para José morar e governar ali, e ser o senhor daquela terra. Quando seus irmãos aparecem diante de José, Deus havia escolhido um jovem puro de coração, humilde, que saberia perdoar os seus irmãos. Deus fez a boa escolha, escolhendo José para ser aquele que iria guardar o povo e a nação de Israel, certo? Então vamos lá. Quais são os objetivos da lição 13? Destacar o valor do perdão que José deu a seus irmãos, demonstrar a providência divina para sustentar Israel e seus filhos no Egito, apontar que a multiplicação dos filhos de Israel foi devida ao cumprimento da promessa de Deus, certo? Então, no Vamos Descobrir, diz assim, ó: chegamos ao final do estudo de Gênesis. O livro dos começos está cheio de histórias incríveis. Nesta lição, veremos o perdão de José a seus irmãos. Após a reconciliação entre José e seus irmãos, a esperança brotou na casa de Israel e a bênção foi abundante naquela grande família. Hora de aprender. O perdão uniu a família. José perdoa seus irmãos. Enquanto governador do Egito, José acolheu bem seus irmãos. Que sentimentos poderia José nutrir no coração em relação aos seus irmãos? Agora que vamos pensar um pouco. Os seus irmãos cultivavam o sentimento do quê? De ódio, ciúmes, raiva de José. Falamos um pouquinho sobre a história de José na aula passada, certo? Então, José, ele poderia alimentar esses sentimentos também em relação aos seus irmãos. Por quê? José foi vendido como mercadoria. José foi preso na prisão. Tudo isso aconteceu mediante ao que seus irmãos fizeram com ele, ao ódio e ao rancor que os irmãos guardavam no coração dele.
Mas José, ao invés de alimentar esse sentimento de ódio e de rancor no seu coração, José preferiu manter-se fiel a Deus, fiel à palavra do Senhor Jesus, fiel mediante as boas escolhas. E José escolheu o que? O perdão, escolheu perdoar. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre esta palavra. Quantos adolescentes guardam raiva e rancor em seu coração? Às vezes, uma punição recebida, às vezes, uma fofoca, uma mentira que foi contada, e esse adolescente não consegue liberar perdão, não consegue liberar essa raiz de amargura, não consegue se libertar desse ódio, desse rancor, porque essa palavra é muito pesada. Ai, porque eu tenho ódio, porque eu tenho raiva, e esse sentimento só faz mal para quem sente, para a pessoa que alimenta esse sentimento. Porque quando alguém sente ódio e raiva de outra pessoa, a outra pessoa não sente nada, porque ela nem sabe desse sentimento. Esse sentimento não pertence a outra pessoa, mas pertence a quem odeia, a quem tem raiva. E todo sentimento de ódio, de raiva e de amargura causa o quê? Causa um esfriamento espiritual. Aquilo que te impulsiona a viver, que te movimenta, que te traz para uma vida mais leve, você acaba o quê? Afundando nesse sentimento. E esse sentimento de raiva, de ódio, ressentimento, rancor, não traz sentimentos bons. Traz o quê? Um peso. Por quê? A pessoa, ela vive de passado. Ela fica alimentando aquele sentimento e aquele ódio. Ela fica lembrando das coisas ruins que aconteceram com ela e ela fica alimentando aquela raiz de amargura, de ódio e de rancor no coração. Eu falo coração por quê? Porque ali é onde você sente as suas emoções, certo? Então ela fica alimentando tudo isso ali. E isso vai causando mal para quem? Para a pessoa que ela odeia? Não, para ela mesma. Porque o sentimento pertence a quem sente. E quem está sentindo todas essas emoções negativas, essa pessoa ela vai se afundando nos sentimentos negativos, como depressão, baixa autoestima, baixa energia. O seu corpo ele sente essas energias negativas, esse pensamento negativo. Então, ali ela tá sofrendo uma predisposição a ter uma depressão, a ter crises de ansiedade e tudo mais, mediante aquele sentimento que ela vai alimentando dentro dela. Porque a nossa mente não foi feita para ficar presa em emoções e sentimentos negativos. O nosso cérebro não foi feito para permanecer triste por muito tempo. Então, tudo é um processo e cada processo ele precisa de ter um fim, ele precisa de encerrar um ciclo. Quando você alimenta isso por muito tempo, isso acaba desencadeando outros problemas, às vezes uma doença. Então, é preciso trabalhar isso com os adolescentes. Por quê? José, mesmo ele sendo alvo de ódio, sendo vendido como mercadoria e sido lançado na prisão, ele permaneceu fiel a Deus e escolheu permanecer com um coração leve e tranquilo do que se afundar em um sentimento negativo. Vamos lá. Cristo e o perdão. José é exemplo do que Cristo ensinou muitos anos depois sobre o perdão. No Sermão do Monte, o mestre ensinou seus ouvintes a amarem os inimigos e orar pelos perseguidores. Jesus ensinou que não devemos limitar o perdão. É fácil de amar o seu próximo? É fácil de amar aqueles que nos querem mal? Às vezes aquela pessoa que tem inveja, que cobiça o cargo, que cobiça o lugar que o adolescente exerce. Por quê? O adolescente ele também tem os seus cargos.
Muitos adolescentes dentro da igreja, ele participa de um vocal, ele canta lá na frente, é um regente, é um líder. Então, o que acontece? Às vezes é um líder das crianças, ajuda no ministério infantil, é um regente das crianças. E isso acaba despertando o quê? Muitas vezes olhares. E às vezes esses olhares não são bons. Então é preciso tomar cuidado com isso. E amar a todos. É fácil amar todo mundo? Não, não é fácil. É um desafio. Por isso que ser cristão não é fácil ser cristão. Ser cristão é difícil. Porque você precisa demonstrar amor pelo seu próximo. E quem é o seu próximo? O seu próximo, muitas vezes, é aquele colega de trabalho, aquele colega de escola que não quer o seu bem. Mas você precisa ser a diferença. E todo o poder está aqui, na sua mente. Você escolhe aquilo que você quer alimentar. Você escolhe aquilo que você quer ser. Então, tudo está na sua mente, tá? E Jesus demonstrou na prática o valor do perdão. Mesmo julgado injustamente, condenado à morte de cruz, pendurado no madeiro, Jesus perdoou e clamou por perdão. Ou seja, Jesus, mesmo sendo condenado pelo próprio povo, a quem ele veio para trazer os ensinamentos, aquele que ele veio para salvar, mesmo mediante tudo isso, Jesus ele nos ensina a perdoar, tá? Vamos lá. Na oração do Pai Nosso, fala assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você, olha só, preste atenção, se você não libera perdão, você está se afastando da graça e misericórdia de Deus. Porque quando você ora e fala para o Pai perdoar, assim como você perdoa aqueles que têm ofendido, aqueles que têm te perseguido e tudo mais, se você está falando que é para Deus te perdoar assim como você tem perdoado, neste momento pergunte para os seus adolescentes como que está este perdão na vida deles. Será que eles estão sabendo perdoar o seu próximo para que eles mesmos venham ser merecedores do perdão divino, do perdão de Deus? Então, eis aqui uma questão a ser refletida em sala de aula. Como que está a vida dos adolescentes? Porque é preciso entender a oração, porque a oração ela não pode ser feita da boca para fora, mas a oração ela tem que ser o quê? Meditada, ela tem que ser refletida, ela tem que ser sentida pelas pessoas. Então eu preciso sentir aquilo que eu estou orando a Deus, aquilo que eu estou pedindo a Deus. Eu preciso pedir com sabedoria, com atenção, e eu preciso fazer uma autoanálise de mim mesmo para que eu possa saber pedir e pedir da maneira correta, da maneira certa, tá? Então vamos lá. Deus providenciou sustento para a família de Israel. Deus enviou José à frente de Jacó ao Egito para preservar a vida do patriarca e de seus filhos. Deus, porém, escolheu um homem temente a ele, cheio do Espírito Santo, e o colocou para administrar a grande nação. Ninguém poderia prever que a história aconteceria dessa forma. Contudo, Deus tem planos mais altos que os planos dos homens. Ou seja, Deus já sabia o futuro. E Deus preparou todo o caminho para o seu povo. Ninguém ali tinha noção de nada que viria, da fome que viria, da escassez que viria. Ninguém sabia. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas e ele preparou o caminho do seu povo. Deus proveu um lugar no Egito para a casa de Israel. José destinou a terra de Gozém para ser
habitação de Israel e toda a família. Foi nessa região do Egito que aconteceu o emocionante reencontro de pai e filho. O próprio faraó disse que eles deveriam ficar naquele local, que era a melhor parte do país. Assim a família saiu da escassez, da falta de mantimentos na terra de Canaã para uma nova realidade em Gozém. Israel e seus descendentes tinham garantia de sustento. Isso mostra a bondade e a providência de Deus na vida deles. Ou seja, quando eles foram para o Egito, houve um reencontro ali. E José, de imediato, ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Mesmo diante do reencontro com seus irmãos, de toda a lembrança ruim que passou pela mente de José naquele momento, dele sendo jogado dentro de um buraco, dele tendo suas roupas arrancadas pelos seus irmãos, dele ser vendido como mercadoria, de ser tratado como escravo, de ter ido para a prisão e todos os anos de sofrimento. Mesmo assim, ele permaneceu fiel à palavra de Deus. Ele pode até ter lembrado, mas a lembrança não desceu para o coração dele. E o coração dele pôde liberar perdão para os seus irmãos. E teve um reencontro lindo com o seu pai, onde eles puderam ali se abraçar e reencontrar um com o outro. Esse amor de pai e filho que estava ali naquele momento em sofrimento. Então, o sofrimento se transformou em alegria, ou seja, fale para os seus adolescentes, para que eles possam focar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, e não nas coisas ruins. Por quê? Israel, naquele momento, pai de José, ele poderia pensar em quê? Em punir os filhos, castigar os filhos pelo que eles fizeram com José. Mas não. Tudo o que ele quis naquele momento era reencontrar o seu filho, aquele que ele havia perdido, que havia sido considerado morto. E ele focou naquilo que era bom, naquilo que era positivo, que foi reencontrar o seu filho. Ele não parou para punir, para castigar, mas ele seguiu em frente. E quantas pessoas, quantos adolescentes, eles ficam esperando pela punição do outro? Ele vê que aconteceu alguma coisa, não, porque vai receber uma punição, porque vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Às vezes, dentro da própria casa, da própria família, ele vê os erros e fica esperando algo acontecer. E não devemos ser assim. Devemos praticar a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Devemos fazer o uso e a prática desse sentimento nas nossas vidas, como verdadeiros cristãos, deixando para as consequências de cada escolha ruim que cada pessoa faz, cada uma delas vai colher o fruto, seja bom ou ruim. Boas escolhas, bons frutos. Más escolhas, maus frutos. Mas que nós não venhamos ser juízes e acusadores. Lembrando que nós mesmos não somos perfeitos e não devemos acusar para que não sejamos o quê? Acusados. Então, deixe cada um seguir adiante com as suas consequências, sem ficar arquitetando e esperando para o grande dia em que tudo será revelado. Não. Cuide de você. Cuide da sua mente. Cuide dos seus sentimentos. Cuide daquilo que é bom e agradável a Deus. Certo? Bora lá. Vamos continuar aqui. Israel ingressou no Egito com 66 descendentes diretos. Nesta conta não estão somadas as mulheres e seus filhos. Olha só quantas pessoas que entraram no Egito. Vamos lá.
José e seus filhos e família, e a família de Israel era de 70 pessoas ao longo dos anos seguintes. Os filhos de Israel compraram terras e tiveram muitos filhos no Egito. Deus havia prometido a Abraão muitos anos antes que a sua descendência seria uma grande nação. No Egito, essa promessa começou a se concretizar. Os filhos de Israel cresceram e multiplicaram-se porque Deus era com eles. Ou seja, que a grande descendência, aquilo que foi prometido a Abraão, veio assim cumprir aqui neste momento. Por quê? As promessas de Deus não é no nosso tempo. Não é porque eu quero agora que vai acontecer agora. Não, é no tempo certo. Então, muitas pessoas, às vezes, se frustram com Deus, culpam Deus por várias coisas, mas ainda não é o tempo, ainda não é o momento. É preciso saber, entender e analisar cada contexto, cada história de vida e entender que nem tudo acontece no momento em que nós desejamos, mas no momento em que simplesmente vai acontecer, no momento que irá acontecer. E não há nada que nós possamos fazer, a não ser aceitar as circunstâncias em que nós estamos, o quê? Vivendo naquele momento. Então, muitas pessoas se frustram por causa, às vezes, de uma promessa que não é o tempo. Então, precisa analisar, preciso entender primeiro essa promessa. Porque para tudo há um tempo determinado por Deus. Então, permaneça em oração, meditando na palavra do Senhor e se aproximando da presença de Deus, pois só assim você vai entender os planos e o caminho do Senhor, certo? Vamos lá. Israel abençoou os filhos de José. Em certa ocasião, José foi visitar o seu pai e levou consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. O experimentado Israel contou ao filho o testemunho de suas experiências com Deus. O ancião abençoou seus netos com muitas bênçãos. Na mesma ocasião, Israel profetizou o que aconteceria nos dias futuros. Deus levaria seus descendentes de volta para a terra de Canaã, pois o Egito não seria a morada definitiva deles, tá? Ou seja, ali Israel já avisa para os seus filhos que o tempo deles ali no Egito não era para sempre, porque Deus tinha uma promessa na vida deles. Israel abençoa seus filhos. Tendo chamado seus filhos, Israel deu sua bênção a todos eles, chamando um a um pelo seu nome, que era Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naphtali, José e Benjamim. Ou seja, ele abençoou todos os seus filhos. E ao abençoar Judá, ele profetizou que seus irmãos o louvariam e se curvariam diante dele. Também afirmou que os seus descendentes sempre governariam e as nações lhe entregariam presentes. Como isso seria possível? Mediante a vinda de Jesus. Porque Israel ele estava profetizando a vinda do Messias, que sairia da tribo de Judá. Quais são os relatos da Bíblia que nós temos isso que comprova? Mateus informa que Jesus era da tribo de Judá. E também é confirmado pelo escritor aos Hebreus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ou seja, Jesus ele veio da descendência de Judá, filho de Israel. Tá bom? Então vamos lá. Israel morreu e sua descendência continuou crescendo até que se tornarem milhares de pessoas, tá? Qual que é a conclusão? O perdão de José foi uma demonstração de sua confiança em Deus. Ele sabia que o ódio só causa destruição. Assim, Deus providenciou por meio de José para Israel e toda a sua família um bom lugar no Egito, onde puderam crescer e prosperar,
até se tornarem uma grande nação. Ou seja, José, ele traz para nós a história do perdão. Ele traz uma história de paz, de reconciliação, de aceitação e de união. E quantos adolescentes carregam mágoas e rancores da sua própria família? E aqui traz uma história de reconciliação, de perdão, de amor com a família. Pergunte para os seus adolescentes qual que tem sido o relacionamento deles com os pais, com os irmãos. Tem sido um relacionamento conflituoso? Tem sido um relacionamento tranquilo, com respeito, com diálogo, com conversas? Eles têm diálogo? Eles sentam à mesa para as refeições? Eles têm comunhão? Eles conseguem almoçar ou jantar juntos? Como que é esse relacionamento deles? Fale para eles a importância do relacionamento saudável familiar, do diálogo, da conversa, do respeito, de tudo isso, tá? Fale para eles sobre a honra, de honrar os pais, os mais velhos, de respeitar os mais velhos. Converse com eles, pergunte um pouco para eles. Se coloque à disposição, se algum adolescente estiver sofrendo com algum problema familiar, com alguma angústia familiar, que você, professor, possa ser canal de bênção na vida deles. Oriente eles em sala de aula, fale para eles. Estão passando por dificuldades, procure os líderes dos grupos. Cada grupo tem o seu líder. O adolescente ele tem a líder, tem o líder, tem os professores da escola dominical. Procure, fala para eles procurarem alguém de confiança para conversar, porque os líderes e os professores irão orientá-los dentro da palavra do Senhor Jesus. Dentro da palavra, meditando na palavra, eles irão orientá-los. Então, que eles possam buscar em vocês esse sentimento de apoio, de acolhimento. Que você, professor, possa ser esse canal de bênção na vida dos seus adolescentes. Esse trimestre nós aprendemos muitas coisas sobre a gratidão, sobre o perdão, sobre o amor, sobre escolhas e consequências. Aprendemos muitas coisas sobre o pecado. Então, é um momento de você se colocar à disposição deles, para aqueles que necessitam, que precisam de ajuda, que você possa ser esta mão amiga, esta mão estendida, esses ouvidos prontos para ouvir e acolher os filhos de Deus que necessitam de uma palavra vinda diretamente dos céus para a vida deles. Amém? E no Pense Nisso fala assim, ó, devemos demonstrar na prática como fomos transformados pelo Senhor Jesus. Assim como José, devemos exercer o perdão, mesmo diante das mais dolorosas situações. Ao final, este caminho de obediência será sempre abençoado por Deus. Se o adolescente ele tem dificuldade de liberar perdão, se ele tem dificuldade de perdoar, que ele possa buscar isso em oração, em meditação na palavra do Senhor, que ele possa buscar isso em Deus, que Deus venha trabalhar no coração dele esse sentimento para liberar perdão. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu libero perdão, eu não estou perdoando a outra pessoa. Eu estou perdoando primeiramente a mim mesmo, por ter permitido que tal situação acontecesse. Perdoando a mim mesmo pela escolha errada que eu fiz. Perdoando a mim mesma por ter falado demais, por ter contado uma coisa que não deveria, por ter feito uma coisa que não deveria. Então, quando eu libero perdão, perdão primeiramente é para mim e depois para a outra pessoa. Ah, mas eu vou perdoar uma pessoa que falou mal de mim, que fez isso, fez aquilo, outro. Sim, você vai perdoar essa pessoa, mas você vai primeiramente se perdoar por ter permitido
que essa pessoa se aproximasse de você e usasse as suas próprias palavras contra você mesmo. E quando eu perdoo, eu aprendo. Por quê? Se eu sei que eu não posso confiar naquela pessoa, eu vou perdoar ela. Porque o problema não é a pessoa, o problema muitas vezes sou eu. Eu criei expectativas em cima daquela pessoa, eu contei um segredo para ela e ela foi e contou para outras pessoas. Mas a minha expectativa que eu criei não é culpa dela, entende? Ela não tem culpa de não conseguir guardar um segredo. Ela não conseguiu guardar um segredo. A culpa foi minha que confiei na pessoa errada. Então eu perdoo ela por ter contado o que não era para ser contado. Eu me perdoo por ter falado uma coisa que eu não deveria ter contado para aquela pessoa, porque eu criei expectativas na vida dela, sobre ela, e eu não conto mais. Entende? Perdoar é você não se colocar mais na mesma posição de erro, de pecado, de escolhas ruins e de escolhas erradas. Perdoar é você, às vezes, continuar ali, você vê a pessoa, você pode conversar qualquer assunto com a pessoa, menos sobre a sua vida particular, sobre seus sentimentos, suas emoções, sobre a sua vida. Você se resguarda, você se protege, você se blinda contra aquela pessoa, você faz uma blindagem e você segue em frente, escolhendo com cautela em quem confiar, em quem com quem falar, com quem dizer. Você começa a entender quem você deve confiar, em quem você deve contar as suas coisas ou pedir uma opinião, tá? Então, muito cuidado. Os adolescentes, eles criam muitas expectativas no mundo, às vezes, aonde não existe o quê? O conto de fadas, porque a nossa vida é real. Então, que eles possam aprender a não criar expectativa em cima das outras pessoas, mas prestar um pouco mais de atenção em si mesmos e se proteger e se resguardar dessas pessoas. Bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, falando sobre o perdão, sobre entender o que é o perdão, sobre como liberar perdão, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o joinha, de deixar o like, que é muito importante para o nosso canal, para o nosso canal crescer. Se esse vídeo falou com você, você conhece uma pessoa que tem dificuldade de liberar perdão, que precisa liberar perdão, mande esse vídeo para essa pessoa, peça para que ela assista o vídeo, tá? Dedique esse vídeo para algumas pessoas também. Compartilhe nos grupos, tá? Nos seus grupos da sua igreja, de escola dominical, que vocês possam vir ser um canal de bênção para as nossas vidas. Amém? E até o próximo vídeo. Até o próximo trimestre, que já vai começar aí com grandes novidades no canal. E até mais. Tchau, tchau.